Queiram sentar instantes. Aqui no Brasil, no dia de hoje, nesse final de semana, nós estamos celebrando a solenidade de nosso Senhor Jesus aos céus. Na Idade Média, alguns diziam que a primeira coisa que um ser humano ele vê ao vir ao mundo é o sorriso. Mas também na Idade Média tem alguns que diziam que não, isso não é verdade, porque a visão do ser humano, quando ainda ele é criança, é recém-nascido, é bebê, ele tem uma visão muito limitada, então ele não consegue observar. Se a criança vê ou se a criança não vê, o fato é que no dia de hoje a ascensão do Senhor é o sorriso de Deus para o homem. Percebam que quando nós celebramos o Natal, nós somos convidados a curvar o nosso coração diante de Deus. Depois, quando nós celebramos a Páscoa, nós somos convidados a ter um coração renovado diante de Deus. E na Ascensão, nessa solenidade, nós somos convidados a elevar o nosso coração a Deus. Mas aí a liturgia parece que tem algo contraditório. A primeira leitura contradiz a segunda leitura, a primeira leitura contradiz aparentemente o Salmo, a leitura contradiz aparentemente o Evangelho. A primeira leitura, ela contradiz aparentemente as cartas de Paulo, pois observem, o Evangelho terminava dizendo assim: eis que estou convosco até o fim do mundo. Jesus, ele estará conosco até o final do mundo. Mas quando nós olhamos para a primeira leitura, nós vemos que os Atos dos Apóstolos, logo no início, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: até o dia em que foi elevado aos céus. Ora, Jesus vai permanecer comigo, mas Jesus foi elevado aos céus. Isso já é uma contradição. É aquilo que nós víamos alguns domingos passados, né? Que existe uma mudança na sua presença, existe uma metamorfose, uma transformação na sua presença. Isso falava domingo passado. Agora a presença de Jesus não é mais física, porém é real. Ela não é mais os olhos carnais que contemplam, mas agora o que contempla é a própria alma, é o próprio Espírito. Então não é mais os olhos ad extra, lá fora, mas é o olhar ad intra, é o olhar dentro de mim. Essa é a primeira contradição que a primeira leitura coloca em relação ao Evangelho. Mas a primeira leitura ainda tem algo que contradiz. Ela diz, no finalzinho da leitura, ela diz assim: Jesus subiu aos céus, e depois que Jesus subiu aos céus, ou ele está subindo, os discípulos estão observando, estão olhando, admirados, espantados. E aí aparecem dois homens vestidos de branco, são dois anjos, e eles falam assim: homens da Galileia, é o último versículo, homens da Galileia, por que ficais aí parado, olhando para os céus? Quando nós olhamos lá para a carta de São Paulo, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, nós vamos ver que Paulo, ele diz assim: buscai as coisas do alto,
ou aspirai as coisas do alto. E aí? É para aspirar as coisas do alto? É para buscar as coisas do alto? Nós temos que ouvir o que Paulo determina? Ou nós precisamos ouvir o que Lucas, que é o Atos dos Apóstolos, né? O que Lucas está nos falando? Não fique aí parado. Quem tem a razão? É para olhar ou para não olhar? Eu posso ver ou não? Parece que é meio contraditório. Bom, quando Paulo fala para que nós busquemos as coisas do alto, é para que nós tenhamos o nosso interior voltado para os céus. E quando aqui os homens vestidos de branco, os anjos, falam para que eles não fiquem ali parados, é para que eles tenham os pés no chão. Em outras palavras, né? Numa linguagem mais agostiniana, uma linguagem de Santo Agostinho, ele vai dizer que é necessário nós termos a vontade governada pela inteligência. Ou seja, a minha inteligência é iluminada pela graça. A inteligência guia a minha vontade. Mas a minha vontade, ela, tipo assim, ela rege as minhas paixões. Dou um exemplo. Vamos sair desse pensamento agostiniano e vamos para um exemplo prático. Você na sua casa, você que é casado, que é casada, que é namorado ou namorada, você que é sozinho ou sozinha, independente, o estado de vida que você se encontra, se você é padre ou se você não é padre. Então tá. Todos nós, independente, todos nós precisamos trabalhar. A nossa inteligência fala, é necessário que você trabalhe para que você tenha dinheiro para comprar a coisa que você precisa. Todos nós temos a faculdade de compreender que é necessário o trabalho. Mas a inteligência, se ela não guia a vontade que diz assim, você tem que levantar, está cedo, não é o caso aqui, mas está frio, ou está gostoso na cama, mas levante, vá. Aí vem a sua paixão, ou as suas paixões, que diz, não vou levantar agora, vou pôr o celular no soneca. Não, hoje não vou trabalhar, hoje vou ficar em casa. Então eu acho que deu para entender, né? Se você é casado, então você tem que ter aquela obrigação de sustentar a sua casa. Se você é esposa, você tem que ter o trabalho de fazer a comida para o seu esposo. Se você é jovem, você tem que ter o trabalho de ir para a escola. Então, todos nós temos a faculdade de compreender o que é necessário. Mas se a capacidade de compreender, ela não é iluminada pela graça, para determinar se eu vou ou fico, mas depois que eu determino, eu digo, não quero, hoje eu não vou. Aqui as paixões, não compreende? Acho que deu para entender, né? A inteligência, ela guia a vontade, mas a vontade, ela rege a paixão. É isso que de alguma maneira os anjos estão falando. Olha, homens, por que vocês ficam aí olhando para os céus? Ou seja, é necessário, homens, vocês contemplar os céus, mas vocês estão não contemplando, vocês estão simplesmente admirando. E a admiração muitas vezes faz nós ficarmos paralisados. Nós admiramos,
Só que a admiração faz nós não darmos passos. Dá para compreender? É isso que parece que a leitura está contradizendo o salmo, que o salmo que nós éramos convidados a cantar. O salmo dizia: salmodiai o nosso Deus, salmodiai com harpa. A salmodia é um louvor, é um bendizer. Eu só elevo um louvor, só elevo um canto para aquela pessoa que é importante, para aquela pessoa que é cara. E se ele não é caro, eu não salmodio, eu não canto, eu escuto, mas não canto. Então parece que a leitura está dizendo para os homens: olha, não fique aí parados, vá, né? Esse Jesus que foi levado aos céus virá do mesmo modo, então segue a vida. Então parece que está contradizendo o salmo: olha, contemple o Senhor. Mas também a primeira leitura parece que está contradizendo a segunda leitura de Paulo. Paulo estava na sua terceira viagem missionária, ele estava preso em Roma. Paulo estava diante de uma cidade que era um polo comercial, era uma cidade de grande valor para a Grécia. Ali em Éfeso existia aquilo que para os gregos era muito importante, era muito caro: a deusa Diana. Então ali tinha uma cultuação em vários deuses. E Paulo está preocupado em cristificar, trazer as pessoas a serem cristãos ali em Éfeso. Aí Paulo, ele diz que é necessário que eles abram o coração à luz, para que saibam em que esperança o seu chamamento vos dá, qual é a riqueza que conduz à herança dos santos. Então, ele faz esse chamamento e parece que a primeira leitura contradiz, dizendo: olha, por que vocês ficam aí parados? Então percebam que quando nós celebramos a ascensão do Senhor, não é simplesmente nós contemplarmos um mistério, mas nós entendermos que mistério nós estamos celebrando. Talvez o tempo do Natal, ou a noite do Natal, ela é muito importante para as pessoas, como eu dizia no início. Talvez a Páscoa, ela é a rainha de todas as vigílias, e é muito importante para as pessoas. Mas talvez a Ascensão, ela é esquecida pelas pessoas. Talvez muitos não dão o valor da Ascensão. Tem um padre da década de 50 chamado Henri Penat. Esse padre Henri Penat, ele era jesuíta, francês, era um grande estudioso da mística dos santos, da vida espiritual dos santos, da vida contemplativa dos santos. E o padre Henri Penat, ele dizia assim: a primeira criatura que sorriu para Deus foi a Virgem Maria. Que ela nos ensine, diz o padre Henri Penat, que ela possa nos ensinar a não somente ouvir as coisas do céu, mas que ela ensine
nós sorrirmos para as coisas dos céus. Aí sim, quando nós sorrirmos para os céus, nós iremos compreender o mistério que hoje nós estamos celebrando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Professemos a nossa fé.